Um milionário foi confundido com um técnico de TI pela nova secretária e se apaixonou perdidamente. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário nos dizendo de qual cidade você está assistindo. Aproveitem a história pessoal. Alice Souza não teve tempo para entrar em pânico. Era seu primeiro dia como assistente executiva e o destino já estava jogando contra ela o sistema do Grupo Monteiro. Estava fora do ar, os funcionários corriam como baratas tontas. O servidor caiu, alguém gritou. Nada funciona, perdemos todos os arquivos. Eu não fiz backup dos relatórios. Alice massageou as têmporas. Ótima primeira manhã e já parecia que ela estava no comando do Titanic. Ela pegou o telefone e discou para o suporte de TI linha ocupada. Tentou de novo, nada maravilhoso. Estamos presos em um apocalipse. Digital, ela resmungou batendo o telefone na mesa. E foi exatamente nesse momento que um homem alto e bem vestido entrou no escritório. Terno impecável, sapatos polidos, expressão séria. Ele parecia calmo, observando o caos ao seu redor com os braços cruzados como se fosse uma terça-feira normal. Alice não perdeu tempo. Finalmente você demorou demais. Ela marchou até ele sem rodeios, o sistema caiu e está. Uma bagunça, conserte isso. Agora o homem ergueu uma sobrancelha claramente surpreso com licença. Alice bateu o pé com licença. Nada, eu disse. Conserte isso. Ela enfatizou cada palavra antes que esta empresa pegue fogo e eu seja demitida. Antes mesmo de descobrir onde fica o banheiro, ele soltou uma pequena risada, parecendo mais entretido do que preocupado, e se eu te dissesse que não posso consertar isso? Alice suspirou alto. Ah, ótimo, o primeiro dia e me manda um técnico de TI sem noção. Olha, eu já perdi 5 minutos da minha vida com você. Se você não quer trabalhar, pelo menos, finja que se importa. O homem pareceu gostar ainda mais disso. Então é isso que eu devo fazer. Fingir que me importo sim e trabalhar naquele computador como se estivesse resolvendo a cura para o século, entendeu? Ele balançou a cabeça com um ar irônico. Tudo bem, lá vamos nós. Alice empurrou-o para a cadeira com a delicadeza que empurraria uma geladeira. Anda. Logo, o homem ajeitou o terno, suspirou teatralmente e começou a digitar algo no teclado. Alice se inclinou para o lado, observando cada movimento dele. Nossa, que lentidão, você está digitando com um dedo. Só você precisa ter paciência. Você precisa ser rápido. Isso não é um curso de informática para a terceira idade. O homem parou de digitar e olhou para ela. Eu estou mesmo sendo cobrado para trabalhar mais rápido por você. Sim, o que você acha que é isso? Cirurgia cerebral. É só um computador, clique, conserte e vamos em frente. Ele suspirou novamente, fingindo sofrimento, e voltou a mexer na máquina 5 minutos depois, e aí terminou quase meu avô poderia ter. Consertado isso, antes de tirar a soneca dele, ele desviou o olhar do computador e a encarou claramente se divertindo. Seu avô era da área de TI não, mas até ele saberia que você está enrolando. O homem riu de verdade, desta vez impaciente. Alice pegou o telefone novamente. Alô, segurança, o técnico de TI precisa ser escoltado para fora, porque ele não consegue consertar um sistema básico. O homem levantou as mãos em sinal de rendição. Ok, calma, olha só. Assista a isso. Ele apertou uma única tecla e, de repente, todas as telas voltaram ao normal. O escritório inteiro respirou aliviado. Aleluia! Alice bateu palmas. Finalmente, não foi tão difícil. Ele se levantou lentamente, ajeitando o relógio de pulso. Isso foi interessante. Alice suspirou aliviada. Ótimo! Agora você pode subir para o próximo andar e consertar o sistema deles. O homem ergueu uma sobrancelha e seu sorriso aumentou. E quem disse que eu trabalho aqui? Alice congelou a frase. Ficou no ar por alguns segundos, mas seu cérebro demorou um momento para processá-la. Foi nesse exato instante que um homem de terno cinza entrou na sala, apressado e um pouco suado. Senhor, todos estão esperando por você na reunião do conselho. Alice piscou, senhor. Reunião do conselho. A informação explodiu em sua mente como fogos de artifício. Ela travou os olhos arregalados como se tivesse levado um choque. O homem à sua frente não era o técnico de T e ele era Arthur Monteiro, o novo C. EO da empresa. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Todos na sala perceberam o desastre antes de Alice. Arthur virou-se lentamente para ela,
Cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, um sorriso malicioso no rosto. Alice sentiu a espinha gelar. Então, senhorita Souza, mais alguma ordem para mim ou você está satisfeita por agora? Alice sentiu o mundo desmoronar. Seu rosto ficou vermelho como um pimentão. Suas mãos começaram a suar e sua mente gritava. Estou demitida, em neon piscante. Arthur riu baixinho, claramente se divertindo. Alice, por outro lado, queria cavar um buraco e desaparecer. O silêncio na sala era ensurdecedor. Alice podia sentir o suor escorrendo por seu pescoço. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Ela piscou, esperando que por algum milagre a realidade se desintegrasse e ela acordasse segura em sua cama, longe daquele pesadelo. Mas não lá estava. Arthur Monteiro, o CEO da empresa, parado bem na sua frente, e ela tinha acabado de tratá-lo como um técnico incompetente, gritado com ele, e praticamente o arrastado para consertar um computador. Ela estava muito encrencada. Arthur ainda a olhava com divertimento, nos olhos de braços cruzados, como se estivesse saboreando o momento. Senhorita Souza, você parece surpresa. Alice engoliu em seco. Seu cérebro parecia ter congelado, assim como os computadores. Mais cedo, os funcionários ao redor não ousavam respirar alto. Alguns tentavam se esconder atrás de suas telas, enquanto outros trocavam olhares, quase dizendo, ela está frita. Foi bom conhecê-la. O assistente de Arthur, ainda esperando ao seu lado, parecia um pouco desconfortável, talvez por ter acabado de presenciar uma das piores gafes corporativas da história. Arthur, por outro lado, parecia genuinamente entretido. Ele inclinou a cabeça levemente, sabe? Eu nunca recebi uma ordem tão direta em toda a minha carreira. Mandona, hein? Alice abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu corpo inteiro gritava para que ela fizesse algo, qualquer coisa para sair daquela confusão, mas o melhor que conseguiu foi uma risada nervosa e completamente inapropriada. Ótimo. Agora, além de humilhada, ela parecia uma louca rindo sozinha. Arthur ergueu uma sobrancelha. Isso foi uma tentativa de riso ou um curto-circuito? Ambos. Ele deu um meio sorriso interessante. Alice sentiu o estômago revirar. Ela precisava sair dali, ou desaparecer no ar, ou ser engolida pelo chão. Qualquer coisa seria melhor do que ficar sob o olhar afiado de Arthur Monteiro. Ela tentou se recompor, mesmo que suas pernas parecessem gelatina. Olhe, Sr. Monteiro, eu honestamente não sabia quem você era. Arthur soltou um falso suspiro de arrependimento e pensar que passei 5 minutos sendo tratado como um estagiário incompetente. Meu ego jamais será o mesmo. A sala se encheu de tosses e fungadas abafadas. Claramente os funcionários tentando não rir. Alice sentiu o rosto ficar ainda mais quente. Sinto muito, foi um engano honesto, como eu ia saber. Arthur deu um passo à frente, seu olhar intenso, fazendo Alice querer fugir. E você grita com todos os novatos por aqui, ou eu fui um caso especial? Eu só estava tentando resolver o problema. Alice tentou se explicar desesperadamente. Arthur fingiu pensar por um momento. Foi eficiente. Eu admito isso. Rude, mas eficiente. Alice abriu a boca para se defender, mas foi interrompida por uma tosse alta. O assistente de Arthur olhou para o relógio nervoso. Senhor, os diretores estão esperando na sala de reuniões. Arthur assentiu calmamente, mas manteve os olhos em Alice. Ah, sim, a reunião. Alice tentou se acalmar. Talvez ele estivesse com pressa e esquecesse dela. Talvez isso fosse apenas um pesadelo e ela acordaria em breve, mas então Arthur sorriu, lenta e calculadamente. Senhorita Souza, você vai vir comigo. Alice congelou. O que? Eu disse que você vem comigo. Ele olhou ao redor. Já que você gosta tanto de dar ordens, quero que explique pessoalmente aos diretores o que aconteceu com o sistema. O escritório inteiro prendeu a respiração. Alice sentiu os joelhos fraquejarem. Ela estava prestes a entrar em uma reunião de alto nível ao lado do CEO da empresa para explicar a gafe do dia. De repente, vender água de coco na praia pareceu uma opção tentadora. Alice seguiu Arthur pelos corredores, sentindo os olhares dos funcionários perfurando suas costas. Senhor? Eu realmente não acho que seja necessário eu ir a essa reunião. Arthur não parou de andar, mas eu acho que é...
Alice mordeu o lábio para não soltar um suspiro desesperado. Eles entraram no elevador e, por um momento, houve um silêncio constrangedor, até que Arthur virou o rosto levemente em direção a ela. Ah, só para você saber, você é a primeira pessoa a me arrastar para consertar um computador. Alice cobriu o rosto com as mãos. Por favor, pare de me lembrar disso. Arthur riu. Não que eu quisesse, a sala de reuniões era enorme, cheia de diretores de terno. Quando Arthur entrou, todos se levantaram imediatamente. Alice sentiu a espinha enrijecer. Arthur caminhou para o centro da sala, calmo como se nada tivesse acontecido. Senhores, antes de começarmos, nossa nova assistente, a senhorita Souza, gostaria de compartilhar como ela resolveu o problema do sistema. Esta manhã, 20 pares de olhos a perfuraram de uma vez. Alice engoliu em seco. Ela pensou em 1000 maneiras de sair daquela situação. Inventar uma desculpa, fugir, fingir que estava louca, mas não havia saída. Então ela respirou fundo e soltou tudo de uma vez. Bem, eu dei a ordem errada. Houve um silêncio mortal. Arthur apenas ergueu uma sobrancelha. Alice apertou os olhos com força. Na verdade, eu confundi o CEO da empresa com um técnico de TI e o fiz consertar o computador. Ouviu-se um som seco. Alice abriu os olhos e viu um dos diretores derrubando a caneta de puro choque. Arthur, por outro lado, estava apenas sorrindo e com eficiência, devo dizer. Alice se encolheu na cadeira. Um dos diretores pigarreou e tentou esconder o riso. Arthur virou-se para Alice, saboreando claramente o momento. Devo dizer, senhorita Souza, você sabe como fazer uma entrada em uma empresa? Alice sentiu sua alma deixar o corpo, o que viria a seguir uma demissão em 1 mês de piadas. Arthur cruzou os braços pensativo. Me pergunto se devo reconsiderar sua posição. Talvez eu devesse transferi-la para o suporte de TI, já que você tem tanta experiência com ordens lá. Os diretores não conseguiram mais segurar o riso. Alice queria desaparecer, mas ao seu lado Arthur Monteiro parecia mais interessado do que nunca, e isso era aterrorizante. Alice sentiu o olhar de Arthur fixo nela enquanto a sala de reuniões ainda ecoava com o riso abafado dos diretores. Ela queria sumir, evaporar, correr para as montanhas e criar cabras. Qualquer coisa seria melhor do que ficar ali, mas não. Ela estava presa naquela cadeira encarando o C. E o que ela havia confundido com um técnico e ordenado a consertar um computador, Arthur ainda parecia estar se divertindo com tudo aquilo. Ele se virou para os diretores e bateu as mãos encerrando o momento casualmente. Tudo. Bem, agora que todos tiveram sua dose matinal de entretenimento, vamos voltar ao trabalho. Os diretores rapidamente se recompuseram, ajeitando as gravatas e tentando recuperar a seriedade. Alice se escondeu atrás de seu caderno, esperando que ninguém mencionasse o desastre novamente. Mas é claro que Arthur Monteiro não a deixaria escapar tão facilmente. Ele olhou diretamente para ela, cruzou os braços e disse: "Ah, e senhorita Souza, depois da reunião, venha ao meu escritório, precisamos conversar." Era isso. Estava acabado. Alice sentiu sua alma deixar o corpo. Ela seria demitida. Ela sabia disso depois de todo o esforço que fez para conseguir este emprego. Ela conseguiu jogá-lo fora em menos de uma manhã. Parabéns para ela. Alice passou a reunião inteira sem prestar atenção em nada. Os gráficos, os relatórios financeiros, as projeções de crescimento da empresa, tudo era um borrão em sua mente. Ela apenas olhava para o relógio, vendo o tempo passar, até seu inevitável acerto de contas a cada minuto que passava. Sua ansiedade só aumentava. Ela começou a imaginar todos os cenários possíveis. Arthur gritaria com ela e a demitiria na hora. Ele pediria ao RH para preparar sua carta de demissão e a escoltaria para fora do prédio. Ele ficaria em silêncio e apenas apontaria para a porta. Um verdadeiro golpe final em sua dignidade. Cada opção parecia pior que a anterior e o pior. Arthur não parecia com pressa de acabar com seu sofrimento. Na verdade, ele estava completamente calmo, como se tivesse esquecido que ela existia. O que tornava tudo ainda mais aterrorizante quando a reunião finalmente terminou. Alice ficou para trás, esperando que todos saíssem da sala. Seu coração estava na garganta.
Arthur se levantou calmamente, pegou seus documentos e olhou para ela. Vamos, Souza. Alice fechou os olhos e sussurrou para si mesma: que os deuses do emprego tenham piedade de mim. E seguiu Arthur até seu escritório. O escritório de Arthur Monteiro era algo saído de um catálogo de luxo, móveis de madeira escura, prateleiras, cheias de livros impecavelmente organizados, uma vista panorâmica da cidade. E no centro ele, Arthur, sentou-se na cadeira como um rei em seu trono. Apoiou os cotovelos na mesa e gesticulou para que Alice se sentasse na cadeira à sua frente. Ela obedeceu lentamente, sentindo-se como uma criança chamada à diretoria. Por alguns segundos ele apenas a encarou em silêncio. Alice tentou sorrir então, senhor. Monteiro, você queria falar comigo, Arthur. Ergueu uma sobrancelha, senhor. Monteiro, engraçado mais cedo, eu era apenas o cara da T. E o cara que precisa trabalhar mais rápido? Alice sentiu o rosto ficar vermelho. Engano honesto. Arthur soltou para uma risada baixa, claro. E foi divertido, eu admito. Alice piscou surpresa. Divertido, sim. Não é todo dia que alguém me dá ordens na minha própria empresa, Alice. Suspirou aliviada. Talvez ele não estivesse tão bravo afinal, mas então Arthur se inclinou ligeiramente para a frente e sorriu. No entanto, o alívio desapareceu imediatamente. Precisamos falar sobre seu futuro aqui. Alice engoliu em seco. Meu futuro. Arthur assentiu, sim. Sua atitude hoje me mostrou algo interessante. Alice prendeu a respiração. Sou impulsiva. Você é teimosa, mandona e não tem filtro ótimo. Arthur riu e você é rápida, determinada e não se intimida facilmente. Os olhos de Alice se arregalaram. Isso é um elogio, uma constatação. Ela não sabia se deveria se sentir lisonjeada ou ofendida. Arthur entrelaçou os dedos e a observou com interesse. Eu preciso de alguém assim ao meu lado. Alice quase caiu da cadeira. Desculpe o quê? Arthur sorriu levemente. Estou te promovendo. Alice congelou o tempo. Pareceu parar. Você quer me promover, sim. Por quê? Arthur deu de ombros. Porque você me diverte. Alice ficou atônita. Essa é a sua razão. E também porque acho que você tem potencial. Ela o olhou desconfiada. Então você quer me manter por perto só para rir de mim? Arthur não confirmou, mas também não negou. Alice estreitou os olhos. Então que tipo de promoção é essa? Arthur sorriu. A partir de hoje, você será minha assistente pessoal. Alice engoliu em seco. Pessoal como indiretamente para você. Exatamente. Alice sentiu as mãos suarem. Ela já tinha problemas suficientes sendo assistente dos diretores. Agora teria que lidar diretamente com Arthur Monteiro. Ela tentou encontrar uma saída. E se eu disser não, Arthur? Ergueu uma sobrancelha. Você quer dizer não? Alice mordeu o lábio. Isso é uma pergunta séria ou um truque para me intimidar? Arthur sorriu ambos. Alice respirou fundo. O que ela poderia fazer se recusasse? Poderia perder o emprego se aceitasse bem. Teria que lidar com um chefe sarcástico e imprevisível todos os dias. E por alguma razão bizarra, a ideia não parecia tão ruim. Ela olhou para Arthur e tomou sua decisão. Tudo bem, eu aceito. Arthur sorriu satisfeito, ótimo. Alice sentiu um arrepio na espinha. Ela tinha certeza absoluta de que essa decisão mudaria sua vida, só não sabia se seria para melhor ou para pior. Alice saiu do escritório de Arthur com as pernas bambas. Ela não tinha certeza se tinha acabado de receber uma promoção ou uma sentença de morte. Seu cérebro ainda tentava processar o que acabara de acontecer. Em menos de um dia, ela gritou com o CIO da empresa, o confundiu com um técnico de TI, o ordenou a trabalhar mais rápido e de alguma forma absurda. Isso levou a um novo cargo diretamente ao seu lado. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digite McDonald's nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Seu coração ainda estava acelerado enquanto ela caminhava pelo corredor. O que exatamente faz uma assistente pessoal do CIO pegar café? Organizar sua agenda ou, pior, ficar ao seu lado o tempo todo, lidando com suas ordens e personalidade sarcástica. Ela entrou no escritório administrativo como se estivesse carregando um segredo de Estado. Todos os olhares se voltaram para ela.
No momento em que ela entrou, as pessoas cochichavam nos cantos. Algumas riam baixinho, outras a encaravam como se ela fosse o fantasma de uma ex-funcionária que morreu por dizer algo errado para Arthur Monteiro. Ouvi dizer que você sobreviveu, disse uma das funcionárias puxando a cadeira ao lado da dela. Me diga como foi sua execução. Alice desabou na cadeira, baixou os ombros e soltou um suspiro derrotado. Ele não me demitiu, o escritório inteiro ficou em silêncio por um momento. Depois, uma onda de sussurros e murmúrios se espalhou, que os olhos de uma mulher se arregalaram, mas todos viram o que aconteceu na sala de reuniões. Não só. Não fui demitida. Alice suspirou. Fui promovida, a comoção foi imediata. Gritos abafados, pessoas se segurando em suas mesas. Um homem até deixou cair sua caneca de café. Um dos funcionários mais velhos se aproximou, olhando para Alice como se ela fosse algum tipo de anomalia científica. O Sr. Monteiro te promoveu direto para assistente pessoal dele. Desta vez, a comoção foi substituída por um silêncio aterrorizado. Alice franziu a testa. Ok, qual é o problema? Uma mulher com o cabelo preso em um coque apertado e uma postura séria olhou para Alice como se ela estivesse prestes a enfrentar um campo minado. Você acabou de ser jogada na cova dos leões. Um cara que parecia um pouco mais jovem se inclinou. Para a frente, o Sr. Monteiro nunca teve uma assistente pessoal. Alice piscou. O que ele tem assistentes? Claro, continuou a mulher. Mas assistentes pessoais não. Ele demite todas. Antes mesmo de considerar a possibilidade, Alice sentiu um arrepio na espinha. Então, porque ninguém sabia a resposta. Mas uma coisa era certa. Ela estava em apuros antes que pudesse processar essa nova informação. O telefone, na mesa ao lado dela, tocou. A recepcionista atendeu, ficou em silêncio por um momento e depois olhou diretamente para Alice. Senhorita Souza. Alice engoliu em seco. Sim, o senhor Monteiro. Está te chamando no escritório dele. O escritório inteiro prendeu a respiração. Boa sorte, alguém murmurou no fundo. Alice queria gritar. Ela se levantou lentamente, como se estivesse marchando para o matadouro, e caminhou em direção ao escritório do CEO. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando chegou à porta, ela respirou fundo, 3 vezes. Passou as mãos pelo cabelo para parecer um pouco apresentável e bateu entre a voz, grave. Ecoou de dentro. Ela girou a maçaneta, abriu a porta e encontrou Arthur Monteiro sentado atrás de sua mesa, examinando alguns papéis. Ele nem levantou o olhar quando ela entrou. Alice se aproximou, sentindo-se mais nervosa a cada segundo que passava. Você me chamou, Arthur? Finalmente levantou o olhar. Alice sentiu um arrepio na espinha. Ele tinha aquele olhar analítico e intenso que parecia ler todos os seus pensamentos sem dizer uma única palavra. Sim, sente-se. Alice se acomodou na cadeira e tentou não parecer muito tensa. Arthur girou uma caneta entre os dedos como se estivesse considerando algo. Você começa oficialmente hoje como minha assistente pessoal. Ela forçou um sorriso porque eu estava preocupada que não teria nada para fazer. Arthur ergueu uma sobrancelha sarcasmo no primeiro dia corajosa. Alice se endireitou na cadeira. Desculpe, é só o choque. Arthur pousou a caneta na mesa e se inclinou ligeiramente para a frente. Você terá acesso direto à minha agenda. Minhas reuniões, minhas viagens e qualquer outra coisa que eu precise que você cuide para mim. Seu trabalho é garantir que eu não perca tempo com coisas desnecessárias. Alice piscou. Então, basicamente, eu preciso garantir que você nunca se aborreça com nada. Exatamente. Ela respirou fundo. Parece difícil. Arthur sorriu. Será. Alice sentiu vontade de chorar, mas então Arthur pegou uma pasta preta e a deslizou pela mesa até ela. Seu primeiro desafio. Ela pegou a pasta e a abriu olhando os papéis dentro. O que é isso? Um jantar de caridade. Sou um dos palestrantes. Você precisa organizar tudo. Alice folheou o papel vendo a lista de convidados. O local, os detalhes do cronograma. Isso é em 3 dias, sim. E você está me dando isso agora sim? Alice sentiu uma onda de pânico. Senhor Monteiro. Arthur levantou a mão para
impedi-la. Desafios fazem parte do trabalho se você conseguir lidar com isso sem que eu precise me preocupar. Então saberei que fiz a escolha certa. Alice fechou os olhos por um segundo, tentando não surtar. Ela tinha que planejar um evento de alta classe em 3 dias. Sem perder um único detalhe ótimo, ela se levantou, segurando a pasta como se fosse um tijolo de cimento. Ok, eu cuidarei disso, Arthur. Sorriu levemente satisfeito. Ótimo. Alice se virou para sair, mas antes de chegar à porta ouviu a voz dele novamente. Ah, e Alice? Ela se virou lentamente, sim. Arthur apoiou o queixo nas mãos, sorrindo aquele sorriso enigmático de sempre. Você é mais interessante do que eu esperava. Alice sentiu um arrepio estranho na espinha, mas não esperou para descobrir o que ele quis dizer. Ela simplesmente saiu da sala. O mais rápido possível, porque já tinha problemas suficientes para lidar. Alice passou as próximas horas correndo pelo escritório, ligando para fornecedores, confirmando presenças, organizando discursos e tentando descobrir como diabos ela tinha acabado naquela situação. Ela só sabia de uma coisa: sobreviver ao seu primeiro dia como assistente de Arthur Monteiro foi uma vitória. Agora ela tinha que sobreviver ao resto da semana. Alice saiu do escritório de Arthur segurando a pasta preta, como se fosse uma bomba prestes a explodir, um jantar de caridade de alto nível em 3 dias, sem experiência, sem margem para erros. Claro, nada em sua vida poderia ser simples. Ela caminhou pelo corredor, sentindo os olhares de seus colegas. Nela todos estavam curiosos sobre como ela ainda estava empregada. Alguns até cochichavam, tentando adivinhar o que havia acontecido no escritório do CEO. Alice não tinha tempo para fofocas. Ela precisava descobrir como organizar um evento dessa magnitude, sem causar um desastre. Quando chegou à sua mesa, abriu a pasta e começou a revisar os documentos. Uma lista de convidados com nomes de empresários poderosos, políticos influentes e celebridades. O local, um hotel de luxo no centro da cidade. O cardápio precisava ser escolhido. A decoração ajustada. Os discursos revisados. Ela sentiu um aperto no peito. O que está acontecendo agora? Uma voz familiar perguntou ao seu lado. Alice olhou para a mulher do coque apertado, a mesma que a havia avisado que trabalhar com Arthur era como entrar na cova dos leões. Ele me deu 3 dias para organizar um jantar de caridade de alto nível. Ela respondeu exasperada. Os olhos da mulher se arregalaram. Ah, então ele já começou a fase de testes. Alice franziu a testa. O que isso significa? O Sr. Monteiro gosta de testar as pessoas. Ele lança desafios impossíveis para ver até onde elas aguentam antes de quebrar. Alice piscou. Então ele está literalmente esperando que eu fale. A mulher deu de ombros. Ou para que você o surpreenda. Depende de como você lida com isso. Alice fechou a pasta com um estalo. Ótimo. Agora tenho ainda mais pressão. Ela olhou para o relógio. Se ficasse ali sentindo pena de si mesma, não teria tempo nem para cometer um erro. Ela decidiu que seu primeiro passo era descobrir o que já estava encaminhado e o que precisava ser feito. Ela pegou o telefone e começou a ligar para os fornecedores, tentando negociar serviços, verificar contratos e garantir que tudo estivesse nos trilhos. A primeira ligação foi para a empresa que cuidaria da decoração. Após 4 tentativas frustradas, alguém finalmente atendeu. Alô, olá, aqui é Alice Souza, assistente pessoal do Sr. Arthur Monteiro. Estou entrando em contato para confirmar os detalhes da decoração do jantar de caridade. Ah, claro, temos um pequeno problema. Alice sentiu um calafrio. Que tipo de problema? Bem, o local não aprovou. A instalação da estrutura que planejamos precisamos refazer. O conceito. Alice estreitou os olhos. E quando vocês planejavam me avisar sobre isso? Tecnicamente, agora. Alice fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Ok, então vocês podem refazer e me enviar a nova proposta hoje. Na verdade, levaria pelo menos uma semana. Alice quase jogou o telefone pela janela. Você está me dizendo que há 3 dias do evento eu não tenho decoração. O silêncio do outro lado foi a confirmação que ela precisava. Ok, eu resolvo isso. Ela desligou e massageou as têmporas. Respira, Alice, você consegue. Ela pegou o telefone novamente e começou a ligar para outros fornecedores. Todos estavam ou com a agenda lotada,
ou cobrando um preço exorbitante depois de meia hora. Ela conseguiu encontrar uma empresa disposta a assumir o trabalho em tempo recorde. Seria caro, mas melhor do que nada. Enquanto isso, outros problemas começaram a surgir. O cardápio ainda não estava definido. O discurso de Arthur não estava pronto, os convites estavam atrasados. A banda cancelou a cada novo problema. Alice sentia que estava se aproximando de um colapso nervoso. No meio da tarde, ela foi ao escritório de Arthur para atualizá-lo sobre os desafios. Quando entrou, ele estava analisando relatórios como se tudo estivesse em perfeita ordem. Relatórios, Sr. Monteiro. Arthur olhou para cima. E o que você tem para mim? Alice também com um caderno. O decorador desistiu. A banda cancelou o cardápio. Não está aprovado. Os convites ainda não foram enviados e eu não durmo desde que comecei a lidar com isso. Arthur apoiou o queixo nas mãos, um pequeno sorriso no canto dos lábios. Então, basicamente, é um desastre total. Alice soltou um suspiro dramático. Basicamente. Arthur ficou em silêncio por um momento, apenas a observando. Alice começou a se sentir desconfortável. Ele estava esperando que ela perdesse a cabeça. Que pedisse demissão, mas para sua surpresa ele pegou o telefone e fez uma ligação. Jorge quer os convites do jantar na minha mesa até o final do dia, sem desculpas. Ele desligou e olhou para Alice. O resto, você consegue resolver. Alice piscou. É só isso. Você esperava um discurso motivacional. Eu esperava pelo menos boa sorte. Arthur inclinou a cabeça levemente. Você não precisa de sorte, você precisa de café. Alice abriu a boca e depois a fechou. Ok, essa é a primeira coisa que você diz hoje que realmente faz sentido. Arthur riu baixinho. Você está se saindo melhor do que eu pensava. Alice sentiu um pequeno lampejo de orgulho. Então você não acha que vou falhar miseravelmente? Ainda não. Uau, que voto de confiança inspirador. Arthur apenas sorriu claramente, se divertindo. Alice suspirou e saiu da sala, pronta para continuar a batalha. Nos 2 dias seguintes, ela trabalhou sem parar, correndo de um lado para o outro, consertando os detalhes finais, garantindo que cada peça estivesse no lugar certo. No último dia, ela finalmente conseguiu finalizar o cardápio, substituir a banda e aprovar a decoração alternativa. Quando a hora do evento finalmente chegou, Alice mal teve tempo de respirar antes de vestir um vestido elegante e correr para o local para garantir que tudo estivesse em ordem. Ela verificou cada detalhe como se sua vida dependesse disso. No meio da multidão, ela viu Arthur chegar. Ele parecia impecável como sempre, mas seus olhos procuravam algo quando a avistou. Ele ergueu uma taça de champanhe e lhe deu um olhar enigmático. Alice se aproximou dele, esperando algum comentário sarcástico. Então está tudo em ordem? Ele perguntou. Sim, contra todas as probabilidades, tudo está perfeito. Arthur deu um pequeno sorriso. Eu não tinha dúvidas. Alice ergueu uma sobrancelha sério. Se você tivesse falhado, eu já teria recebido ligações furiosas. Alice soltou uma risada aliviada. Isso significa que passei no seu teste. Arthur se inclinou ligeiramente. Vamos ver se você sobrevive ao próximo. Alice estremeceu. Ela tinha certeza de que sua vida nunca seria monótona ao lado de Arthur Monteiro. Alice mal teve tempo de respirar desde que assumiu a tarefa impossível de organizar o jantar de caridade. Em apenas 3 dias, sua vida se transformou em um turbilhão de telefonemas. Confirmações de última hora e crises inesperadas. Ela mal dormiu, sobrevivendo à base de café. E sua sanidade estava por um fio, mas agora, no dia do evento, tudo estava pronto. O salão do hotel estava impecável, decorado com um luxo. Sofisticado, as mesas estavam elegantemente postas. A iluminação era perfeita, e até os guardanapos haviam sido dobrados de forma idêntica, até o último detalhe. Alice caminhou pelo salão, verificando cada detalhe. O chefe garantiu que o jantar seria servido. Na hora, a nova banda estava se preparando e os convidados começavam a chegar. Ela sentiu um pequeno alívio, mas não se permitiu comemorar ainda não, até que tudo terminasse. Sem um desastre, ela usava um elegante vestido preto adequado à ocasião, mas seus sapatos já estavam matando seus pés de tanto andar de um lado para o outro. Ela pegou o tablet para revisar a lista de convidados quando ouviu uma voz grave e inconfundível atrás dela. Bem, você chegou até aqui.
Alice se virou e encontrou Arthur Monteiro parado ali, observando o salão com seu olhar. Analítico, ele usava um smoking perfeitamente cortado, tão bem ajustado que parecia ter nascido nele. Seu cabelo estava meticulosamente arrumado e ele segurava uma taça de champanhe como se tivesse todo o tempo do mundo. Alice cruzou os braços. Ainda não acabou, ainda há tempo para algo explodir. Arthur ergueu uma sobrancelha, uma visão otimista, realista, corrigiu. Alice Arthur tomou um gole de sua bebida e inclinou a cabeça levemente, estudando-a com aquele olhar que sempre a deixava desconfortável. Você parece cansada. Alice soltou uma risada curta. Isso é um elogio, apenas uma observação? Vou encarar como um reconhecimento do meu esforço. Arthur deu um pequeno sorriso. Se isso te faz feliz. Alice suspirou e voltou a verificar sua lista de tarefas. Mas antes que pudesse terminar, foi interrompida por um garçom apressado, senhorita Souza, temos um problema na cozinha. Alice sentiu o coração disparar. O que agora? O chefe principal está surtando. Ele disse que recebeu um pedido de última hora para mudar o prato principal e está ameaçando cancelar tudo. Alice fechou os olhos e respirou fundo. Me dê 2 minutos. Ela olhou para Arthur, que apenas sorriu. Boa sorte. Alice saiu apressada e entrou na cozinha do hotel onde encontrou o chefe, gesticulando freneticamente, cercado por assistentes confusos. Passei 3 dias planejando este menu e agora alguém quer que eu mude tudo. Não, isso é um ultraje. Alice levantou as mãos tentando acalmar as coisas. Ok, vamos resolver isso. Quem fez o pedido, um dos assistentes deu um passo à frente. Hesitante, foi um dos convidados VIP, ele é alérgico ao prato principal. Alice sentiu um peso sair de seus ombros. Então por que não preparamos uma alternativa para ele? Os olhos do chefe se arregalaram. A alternativa, eu não tenho ingredientes extras. Alice olhou ao redor, viu uma bandeja de salmão e apontou. O que é isso? Salmão defumado para os aperitivos? Perfeito. Faremos um prato especial para ele com salmão. O resto do menu permanece o mesmo. O chefe cruzou os braços considerando a ideia. Isso pode funcionar? Alice forçou um sorriso ótimo. Então vamos parar de surtar e fazer isso acontecer. O chefe bufou, mas começou a dar ordens aos assistentes. Alice saiu da cozinha sentindo-se exausta, mas satisfeita por ter resolvido mais um problema. Antes que se transformasse em um desastre, ela voltou ao salão e encontrou Arthur exatamente onde o deixou, observando a cena como se fosse um show particular. Você salvou o jantar. Alice suspirou. O chefe queria explodir tudo, mas eu o convenci a seguir o plano. Arthur riu. Eu diria que você tem talento para lidar com crises. Eu diria que sou jovem demais para ter uma úlcera. Mas aqui estamos. Arthur ergueu sua taça para ela, ao seu primeiro grande evento. Alice hesitou, mas pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e brindou com ele que não seja o último. Arthur tomou um gole e depois olhou diretamente para ela. Isso depende de você. Alice sentiu um leve arrepio com seu tom. Mas antes que pudesse responder, eles foram interrompidos pela chegada de um convidado importante. Ela passou o resto da noite garantindo que tudo corresse. Conforme o planejado, assistiu ao discurso de Arthur, lidou com pequenas surpresas e tentou ignorar a estranha sensação de que, de alguma forma, ele estava sempre a observando. Quando o evento finalmente terminou, os convidados começaram a sair e Alice sentiu que finalmente podia respirar. Ela tirou os sapatos debaixo da mesa e se jogou em uma cadeira no canto do salão vazio. Seus pés doíam, sua cabeça latejava, mas ela havia conseguido. Arthur se aproximou com as mãos nos bolsos, olhando para ela com um brilho, brincalhão nos olhos. Então, como se sente? Alice suspirou como se tivesse corrido uma maratona de salto alto. Arthur sorriu. Você fez um bom trabalho. Os olhos de Alice se arregalaram. Isso foi um elogio. Foi um fato. Alice revirou os olhos. Você é incapaz de fazer um elogio direto, hein? Arthur apenas sorriu. O importante é que você entendeu. Ela balançou a cabeça, cansada demais para discutir certo e agora. Arthur pegou o celular, digitou algo rapidamente e o guardou no bolso. Agora você descansa, mas amanhã às 8 da manhã quero você no meu escritório. Temos uma nova pauta para discutir. Alice gemeu. Amanhã você nunca descansa, não. Ela suspirou, pegou os sapatos e se esforçou para se levantar.
Tudo bem, estou indo para casa antes que você me dê outra tarefa impossível. Arthur a observou por um momento antes de responder boa noite, Alice. Ela piscou. Foi a primeira vez que ele a chamou pelo primeiro nome. Alice não tinha certeza do que pensar sobre isso. Então ela apenas deu um aceno de cabeça e saiu. Quando entrou no táxi, olhou no retrovisor e viu Arthur ainda parado na entrada do hotel, observando-a com aquela expressão enigmática que ela ainda não conseguia decifrar. Ela não sabia o que Arthur Monteiro realmente queria, mas sabia de uma coisa: trabalhar com ele seria tudo menos chato. Agora tudo o que ela queria era uma cama, um travesseiro e esquecer que sua vida havia virado de cabeça para baixo desde que conheceu aquele homem. Mas algo lhe dizia que esta era apenas a primeira de muitas noites caóticas com ele. Alice acordou com o despertador tocando pela terceira vez. Seu corpo protestava contra a ideia de se levantar, mas a lembrança das palavras de Arthur ecoava em sua mente. Amanhã às 8 da manhã, quero você no meu escritório. Ela gemeu, rolou na cama sentindo cada músculo do corpo doer após a loucura de organizar aquele jantar de caridade. Tudo o que ela queria era mais algumas horas de sono, mas se ela aprendeu alguma coisa sobre Arthur Monteiro, foi que ele não era do tipo que aceita desculpas. Ela se forçou a sair da cama e se arrastou para o banheiro, jogando água fria no rosto e rapidamente prendendo o cabelo em um coque. Ela escolheu um blazer escuro e calças sociais, tentando parecer profissional o suficiente para não dar a Arthur mais um motivo para questionar sua confiança. Ela tomou um café rápido e correu para o escritório. Quando entrou no prédio, percebeu que várias pessoas a observavam. Já fazia alguns dias que ela se tornara o centro das fofocas do escritório, mas agora parecia ainda pior. Assim que chegou à sua mesa, encontrou uma pilha de documentos esperando por ela. Ela suspirou e começou a organizar tudo, quando seu telefone tocou. Alice Souza. Você está atrasada? Alice quase derrubou o telefone. Ela rapidamente olhou para o relógio. Eram 8h03. Estou atrasada por 3 minutos, isso não conta, ela respondeu indignada. Se você estivesse em uma reunião importante e aparecesse 3 minutos atrasada, ainda seria considerada pontual. Alice suspirou. Estou a caminho. Ela se apressou e caminhou até o escritório de Arthur quando entrou. Ele estava sentado em sua mesa, folheando alguns papéis. Seus olhos se ergueram para ela assim que ela fechou a porta. Bom dia. Senhor Monteiro, depende de como esta manhã for. Alice sentou-se à sua frente, cruzando as pernas, esperando que ele dissesse algo além de frases intimidantes. Arthur pegou uma pasta preta e a deslizou pela mesa até ela. Esta é sua nova tarefa. Alice abriu a pasta e encontrou uma série de documentos internos, contratos e uma agenda apertada de reuniões. E o que exatamente você precisa que eu faça com isso? Você agora faz parte da minha equipe estratégica. Preciso que organize e revise esses contratos, garantindo que tudo esteja alinhado com nossas diretrizes. Antes da reunião com os investidores, na sexta-feira, ela piscou. Espere, isso significa que vou participar dessa reunião. Arthur deu um meio sorriso. Você já provou que aguenta pressão. Quero ver como se sai no mundo real dos negócios. Alice sentiu um calafrio. Não sei se devo me sentir honrada ou aterrorizada. Ambos são sentimentos adequados. Ela fechou a pasta e respirou fundo. Tudo bem, eu cuido disso. Arthur se inclinou para a frente, cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. Você não vai perguntar por que estou lhe dando essa responsabilidade. Alice o olhou nos olhos. Não preciso. Você quer ver até onde eu aguento antes de quebrar. Arthur riu baixinho. Esperta. Alice se levantou pegando os documentos. Esperto teria sido recusar este emprego, mas você não recusou ainda, não. Arthur a observou enquanto ela saía da sala. Você não vai recusar. Ela revirou os olhos e fechou a porta atrás de si. Nas horas seguintes, ela mergulhou nos contratos. Eram longos, cheios de termos técnicos e cláusulas complexas. Sua cabeça latejava, mas ela não ia desistir se Arthur queria testá-la. Então ela mostraria que estava à altura do desafio. Antes que percebesse, já eram quase 7 da noite.
O escritório começava a esvaziar, mas ela ainda tinha muito a revisar. Seu estômago roncou alto, lembrando-a de que não comia nada desde o café da manhã. Ela se levantou, esticou o corpo e pegou a bolsa. Estava prestes a sair quando ouviu a voz de Arthur atrás dela. Você costuma trabalhar? Até tão tarde, Alice se virou e viu Arthur parado na porta de seu escritório, observando-a com curiosidade. Eu precisava terminar isso. Você poderia ter feito amanhã, eu poderia. Mas prefiro terminar agora. Arthur se aproximou. Olhando os documentos em sua mesa, encontrou alguma inconsistência nos contratos. Alguns pequenos detalhes que poderiam ser usados contra a empresa em caso de processo. Fiz algumas anotações. Arthur pegou uma das páginas e revisou as marcas que ela havia feito impressionante. Alice sorriu. Isso foi um elogio? Não se acostume. Ela riu. Porque você ainda está aqui. Você não tem uma mansão chique para onde voltar. Arthur a encarou por um momento e então deu de ombros. Talvez eu apenas goste de ver. Até onde você aguenta? Alice bufou. Se esse é o objetivo, você vai precisar de paciência. Arthur deu um meio sorriso. Veremos. Ele se virou para sair, mas antes de sair parou na porta. Você está com fome. Alice franziu a testa. O quê? Perguntei se você está com fome. Ela hesitou. Sim, por quê? Arthur olhou para o relógio. Vou jantar. Você pode vir e me contar mais sobre essas inconsistências nos contratos. Alice o encarou, tentando descobrir se ele estava falando sério ou apenas se divertindo às custas dela. Isso é um teste, se você quiser considerar assim. Alice suspirou tanto. Faz desde que tenha comida envolvida. Arthur deu um pequeno sorriso e assentiu. Vamos! Alice pegou suas coisas e o seguiu para fora do escritório. Ela ainda não tinha certeza para onde essa parceria estava indo, mas uma coisa era clara. Trabalhar com Arthur Monteiro era como um jogo de poder e ela tinha que garantir que não seria a primeira a perder. Alice seguiu Arthur até a garagem subterrânea do prédio, onde ele destravou um carro esportivo preto com um simples clique. O veículo parecia saído de um catálogo de luxo e Alice engoliu em seco. Ela percebeu que nunca esteve tão perto de um carro que valesse tanto. Ela hesitou antes de entrar no banco do passageiro, absorvendo o cheiro de couro e a tecnologia avançada ao seu redor. Arthur entrou ao lado dela com sua calma habitual e ligou o motor, que ronronou como um animal selvagem. Espero que você não dirija como um maníaco, disse Alice, afivelando o cinto de segurança, como se sua vida dependesse disso. Arthur lhe deu um olhar divertido antes de acelerar suavemente. Eu dirijo melhor do que você lê contratos. Alice revirou os olhos, mas não respondeu nos primeiros minutos do trajeto. O silêncio entre eles era confortável. A cidade passava, as luzes dos prédios refletindo no vidro, e pela primeira vez naquele dia, Alice sentiu que podia respirar. O carro parou em frente a um restaurante chique no centro da cidade. Alice olhou pela janela, tentando esconder o choque, ao perceber que aquele lugar estava muito além do que ela poderia pagar em um mês inteiro de salário. Grandes portas de vidro refletiam a iluminação sofisticada do interior, e clientes vestidos com roupas impecáveis passavam pela entrada, onde um manobrista de uniforme elegante já esperava para pegar as chaves do carro de Arthur. Ela se virou para ele, desconfiada. Este é o tipo de lugar onde uma salada custa mais que o meu aluguel, não é? Arthur deu um pequeno sorriso, claramente se divertindo. Isso é um problema. Alice bufou, soltando o cinto de segurança para mim. Sim, para você, claramente não. Arthur saiu do carro sem responder e entregou as chaves ao manobrista, que sorriu e fez uma leve reverência antes de entrar no veículo. Alice saiu pelo outro lado, ajeitando o blazer e sentindo-se completamente deslocada em um lugar onde até o ar parecia caro. Uma vez lá dentro, eles foram imediatamente recebidos pelo maître, um cavalheiro bem vestido que, ao ver Arthur, sorriu educadamente. Senhor Monteiro, é um prazer recebê-lo de volta. Sua mesa está pronta. Alice ergueu uma sobrancelha, observando a cena. Você tem uma mesa reservada aqui? Como se fosse sua segunda casa. Arthur simplesmente seguiu o maître sem responder. Alice revirou os olhos e o seguiu até uma mesa reservada em um canto do restaurante, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Assim que se sentaram, um garçom
apareceu imediatamente com uma garrafa de vinho, seu vinho de sempre. Senhor Monteiro, Alice cruzou os braços observando enquanto o garçom servia as taças. Impressionante. Você é tratado como realeza aqui? Arthur pegou a taça e girou o líquido lentamente antes de tomar um gole. Sou tratado como realeza em todos os lugares. Alice soltou uma risada curta e sarcástica. Você realmente tem um ego inabalável, não é? Arthur apenas sorriu. Não é ego, é realidade. Alice balançou a cabeça e pegou o cardápio. Assim que o abriu, sentiu um leve pânico ao ver os preços. Ah, claro, um simples bife custa metade do meu salário. Que maravilha! Arthur se inclinou ligeiramente sobre a mesa, observando-a com um olhar divertido. Escolha. O que quiser. Alice franziu a testa desconfiada. Você está pagando? Eu te trouxe aqui. Não trouxe sim, mas você também já me jogou em desafios impossíveis antes. Então não tenho certeza se confio na sua bondade repentina. Arthur riu baixinho e tomou outro gole de vinho. Eu só quero ouvir mais sobre as inconsistências nos contratos. Alice soltou um suspiro dramático e fechou o cardápio. Tudo bem, mas aviso, se você for rude, vou pedir a coisa mais cara do cardápio. Arthur ergueu uma sobrancelha. É assim que você sempre negocia, sempre. O garçom voltou e Alice pediu um prato de massa, resistindo à tentação de escolher algo absurdamente caro, só para provocar. Arthur, ele por sua vez, pediu um bife sem nem olhar para o cardápio. Depois que o garçom saiu, Alice tirou um dos contratos que trouxera na bolsa e o espalhou sobre a mesa. Tudo bem. Vamos ao que interessa. O contrato da Millennium Holdings tem uma cláusula que, se mal interpretada, poderia permitir que eles se retirassem do acordo sem pagar multa. Arthur franziu a testa, pegando o documento e o revisando. Você tem razão. Alice sorriu satisfeita. Claro que tenho. Arthur ergueu o olhar para ela, e a intensidade em seu olhar fez Alice se sentir um pouco desconfortável. Você gosta de estar certa quem não gosta. Arthur deu um meio sorriso, como se estivesse gostando mais da conversa do que da informação em si. O jantar chegou. E Alice suspirou ao ver o prato lindamente arrumado à sua frente. Isso parece bom demais para comer. Arthur cortou um pedaço de seu bife. Calmamente. Você vai elogiar a comida antes de provar. Não parece seu estilo. Alice revirou os olhos e pegou o garfo. Você já percebeu que adora fazer comentários sobre o meu estilo? Arthur apenas sorriu. Como se não houvesse necessidade de confirmar nada, eles comeram em silêncio por alguns minutos. E Alice ficou surpresa ao descobrir que a comida era realmente incrível. Depois de um dia longo e exaustivo, aquele jantar parecia uma recompensa inesperada. Quando terminaram, Arthur recostou-se na cadeira e observou Alice por alguns segundos antes de falar. Você realmente acha que estou tentando te testar? Alice limpou os lábios com o guardanapo antes de responder. Tenho certeza disso. Arthur inclinou a cabeça levemente. E se eu te dissesse que estou apenas curioso para ver como você lida com a pressão? Alice cruzou os braços. Isso é exatamente o que é um teste. Arthur soltou uma risada baixa e Alice percebeu que, pela primeira vez, ele parecia genuinamente relaxado. Você é interessante, Alice Souza? Ela ergueu uma sobrancelha. Isso foi um elogio, uma constatação de fato? Ela suspirou. Você precisa aprender a elogiar as pessoas sem que pareça uma análise de mercado. Arthur apenas sorriu. O garçom voltou com a conta e Alice observou, enquanto Arthur pagava sem nem piscar. Quando saíram do restaurante, o ar frio da noite fez Alice tremer. Arthur pegou as chaves do carro do manobrista e abriu a porta para ela. Alice entrou ainda processando a noite. Enquanto Arthur dirigia ela, percebeu que, apesar do ar de superioridade que ele sempre carregava esta noite, havia mostrado um lado diferente dele, algo mais relaxado, menos rígido. Quando ele parou em frente ao prédio onde ela morava, Alice hesitou antes de sair do carro. Devo agradecer pelo jantar. Arthur olhou para ela de lado. Se você quiser. Alice revirou os olhos. Ótimo, então obrigada pelo jantar absurdamente caro e por não me fazer pagar metade do meu salário por ele. Arthur riu baixinho. Boa noite, Alice. Ela saiu do carro e entrou no prédio, ainda sentindo o olhar dele sobre ela. Quando chegou ao seu apartamento, desabou no sofá exausta. Ela estava certa sobre uma coisa. Trabalhar com Arthur Monteiro era um verdadeiro jogo de poder. E de alguma forma ela estava começando a gostar.
Alice acordou sentindo o peso do dia anterior em seus ombros. O jantar com Arthur Monteiro ainda ecoava em sua mente. Ela se virou na cama, olhando para o teto, tentando descobrir por que aquilo a incomodava tanto. Havia algo na maneira como ele a analisava, como se estivesse sempre tentando prever seu próximo movimento. Não era apenas um jogo de poder, mas também algum tipo de teste constante. Ela se levantou, foi ao banheiro e jogou água fria no rosto. Ela precisava se concentrar no que realmente importava a seu trabalho. O jantar havia sido uma pausa inesperada de sua rotina caótica, mas agora era hora de voltar ao ritmo. Ela vestiu uma calça social preta e uma blusa azul, pegou a bolsa e saiu de casa determinada a não deixar que as provocações de Arthur a afetassem. Quando chegou ao escritório, percebeu que os olhares estavam ainda mais intensos do que antes. As pessoas cochichavam, trocavam olhares curiosos e toda vez que Alice passava a sala ficava em silêncio por alguns segundos. Antes que o murmúrio recomeçasse, ela franziu a testa e se aproximou da mesa de sua colega de trabalho. Mais próxima, o que está acontecendo parece que sou algum tipo de experimento de laboratório sendo analisado. A mulher hesitou por um momento e depois deu um pequeno sorriso. Bem, há rumores. Alice cruzou os braços. Que tipo de rumores? A colega olhou ao redor antes de se inclinar e sussurrar que você e o Sr. Monteiro jantaram juntos ontem à noite. Alice piscou surpresa e talvez tenha sido algo mais. Alice soltou uma risada curta e incrédula. Meu Deus, sério. Agora não posso nem jantar sem que as pessoas inventem rumores. A mulher deu de ombros. Você sabe como as pessoas são. O Sr. Monteiro nunca leva ninguém para jantar. Alice balançou a cabeça. Pegou os papéis em sua mesa e se dirigiu ao escritório de Arthur. Isso era ridículo. As pessoas tinham muito tempo para fofocas e pouco tempo para o trabalho. Ela bateu na porta e ouviu sua voz grave responder entre. Alice abriu a porta e encontrou Arthur como de costume, imerso em papelada. Ele olhou para ela e um leve sorriso malicioso apareceu em seus lábios. Ele parecia mais irritado do que o habitual. Alice jogou a pasta de documentos em sua mesa. Obrigada. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. Arthur pegou a pasta e a abriu calmamente. Algo. Está te incomodando, sim, o fato de que todo o escritório agora acha que o jantar de ontem à noite foi algum tipo de encontro romântico. Arthur ergueu uma sobrancelha. E por que isso te incomoda? Alice o encarou incrédula. Ah, sério, você está gostando disso? Arthur fechou a pasta, recostou-se na cadeira e cruzou os braços. Um olhar claramente provocador em seu rosto. Talvez um pouco. Alice suspirou e sentou-se na cadeira à sua frente, preciso de um favor. Arthur entrelaçou os dedos, observando-a atentamente. Isso é interessante. Você geralmente tenta resolver tudo sozinha e geralmente eu consigo, mas preciso que você me ajude a acabar com essa fofoca. Arthur inclinou a cabeça levemente. E como exatamente eu faria isso? Não sei. Talvez espalhar outro boato ou negar qualquer envolvimento ou, sei lá, dizer que há outra pessoa em sua vida. Arthur riu baixinho. Alice, o que as pessoas dizem não muda nada para mim, mas muda para mim. Arthur a olhou por um momento e então seu sorriso desapareceu. Um pouco. Você está preocupada que isso prejudique sua credibilidade? Alice suspirou. Claro, trabalhei duro para conseguir este emprego. Não quero que as pessoas pensem que estou aqui por qualquer outro motivo além das minhas habilidades. Arthur bateu levemente os dedos na mesa, pensando. Tudo bem, vamos acabar com isso. Alice piscou sério. Sim. Ele pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Karen, por favor, envie um memorando interno reforçando que relacionamentos pessoais no trabalho não devem ser objeto de especulação e que qualquer fofoca infundada será levada a sério. Os olhos de Alice se arregalaram. Espere, você acabou de transformar isso em uma regra corporativa. Arthur desligou o telefone e sorriu. Você queria resolver o problema, não queria. Alice soltou uma risada nervosa. Meu Deus. As pessoas vão me odiar. Arthur voltou sua atenção para os documentos e disse casualmente, melhor que elas sejam intimidadas por você do que desrespeitá-la. Alice o observou por um momento, tentando descobrir se ele estava realmente a protegendo ou apenas se divertindo com a situação. Provavelmente ambos antes que pudesse continuar pensando nisso. Arthur se levantou e pegou seu paletó.
Temos uma reunião em 30 minutos. Quero você lá. Alice franziu a testa. Uma reunião com quem? Um potencial novo investidor. E por que eu deveria estar lá? Arthur se aproximou dela e parou ao seu lado, inclinando-se ligeiramente para olhá-la. Nos olhos, porque quero ver como você lida com um oponente difícil. Alice sentiu um arrepio na espinha oponente e Arthur sorriu. Você vai entender. Alice o seguiu para a sala de reuniões, sentindo a tensão crescente no ar. Algo lhe dizia que esta reunião seria muito mais do que apenas uma negociação de negócios. Eles entraram na sala e Alice imediatamente reconheceu o homem sentado à mesa alto bem vestido, sorriso afiado e um olhar calculista. Ele tinha a mesma energia de Arthur, como se estivesse acostumado a dominar qualquer ambiente. Arthur apertou a mão do homem firmemente. David Almeida. Que bom te ver de novo. O homem sorriu. Arthur Monteiro, sempre um prazer. Então seus olhos se voltaram para Alice. E quem é esta? Arthur olhou brevemente para Alice antes de responder: minha assistente pessoal. Alice estendeu a mão para cumprimentá-lo, mantendo a postura firme. Alice Souza. Davi apertou sua mão e um sorriso brincou em seus lábios. Souza, ouvi falar de você. Alice ergueu uma sobrancelha. Ouviu dizer que os corredores do Grupo Monteiro falam muito, e você parece ter causado um grande impacto. Alice manteve o sorriso, mas uma ponta de irritação se agitou dentro dela. Arthur puxou uma cadeira para si, sentar e olhou para David com sua expressão usual de tédio mascarado. Vamos ao que interessa. A reunião começou e Alice rapidamente entendeu o que Arthur quis dizer com oponente difícil. David era afiado, fazendo perguntas provocadoras e tentando direcionar a conversa para sua própria vantagem. Arthur, no entanto, permaneceu impassível. Ele rebateu cada argumento com precisão, mantendo o controle da situação sem mostrar nenhum sinal de estresse. Alice observava atentamente, absorvendo cada tática, quando David fez uma pergunta capciosa sobre os contratos. Alice, sem pensar, interveio na cláusula 4.3. Há um detalhe que protege nossos interesses nessa situação. Você deve ter notado ao revisar os documentos. David a olhou surpreso por um momento e depois sorriu interessante. Arthur deu a Alice, um olhar de lado satisfeito, a reunião continuou. Até que David finalmente se levantou e apertou a mão de Arthur. Sempre um jogo intrigante negociar com você. Arthur sorriu. O sentimento é mútuo. David se virou para Alice e a estudou mais uma vez. E você, senhorita Souza, estarei de olho em você. Alice manteve seu sorriso firme. Espero que sim ao saírem da sala. Arthur a olhou com um brilho brincalhão. Nos olhos você o lidou bem. Alice sorriu. Acho que estou aprendendo com o melhor. Arthur apenas riu. Alice então percebeu que estava realmente começando a gostar desse jogo. Ela saiu da reunião com a mente a mil. O encontro com David Almeida havia sido intenso, e ela ainda podia sentir a adrenalina correndo em suas veias. Pela primeira vez, ela se sentiu como se fosse realmente parte desse mundo de estratégia de negócios e manipulações sutis. Mas o que era mais intrigante era a maneira como Arthur a observava, estudando cada uma de suas reações. Como se estivesse atestando mais uma vez, ela não gostava da sensação de ser um experimento, mas ao mesmo tempo não podia negar que estava começando a gostar do jogo. Assim que voltaram ao escritório, Arthur foi direto para sua sala. Mas antes de entrar, olhou para trás para Alice. Bom trabalho. Hoje. Alice piscou surpresa. Isso foi um elogio. Arthur sorriu levemente. Entenda como quiser. Antes que ela pudesse responder, ele entrou no escritório e fechou a porta. Alice ficou parada por alguns segundos tentando entender a estranha sensação que a invadiu. Era uma mistura de orgulho e confusão. Trabalhar para Arthur Monteiro era um desafio constante, mas agora ela percebia que, de alguma forma, estava começando a gostar dessa dinâmica. Ela voltou para sua mesa e desabou na cadeira, massageando as têmporas, sua caixa. De entrada estava cheia, mas antes de abrir qualquer mensagem, ouviu passos apressados e viu sua colega de trabalho se aproximando com um olhar de pura excitação. O que está acontecendo agora? Alice perguntou, já se preparando para mais um boato.
Absurdo! Você estava na reunião com David Almeida. Alice revirou os olhos. Uau! As fofocas se espalham rápido por aqui. A mulher se inclinou sobre a mesa como foi. Dizem que ele é um dos negociadores mais difíceis de lidar. Alice suspirou. Foi intenso, mas Arthur sabia exatamente como lidar com tudo. Ele nunca perdeu o controle por um segundo e você... Alice deu um meio sorriso. Acho que estou pegando o jeito. A colega sorriu claramente impressionada e voltou para sua própria mesa. Alice olhou para a tela e finalmente começou a responder aos e-mails, mas sua mente ainda estava presa na reunião durante a tarde. Arthur não apareceu. Isso era incomum, já que ele sempre aparecia para fazer algum comentário provocador, mas hoje ele parecia distante e ocupado demais para testá-la quando o relógio marcou 7 da noite. Alice percebeu que ainda estava no escritório com apenas algumas pessoas ao redor. O prédio estava quase vazio. Ela pegou suas coisas e caminhou hesitante em direção ao escritório de Arthur. Ela pensou em bater, mas decidiu apenas espiar pela porta parcialmente aberta. Ele estava lá dentro, sentado na mesa, a testa franzida enquanto lia um documento. Você trabalha demais, ela disse, entrando sem ser. Convidada, Arthur ergueu o olhar surpreso. Isso vindo da mulher que ficou até tarde revisando contratos. Alice sorriu e puxou uma cadeira justo. Mas ao contrário de você... Eu ainda não sou viciada em trabalho. Arthur recostou-se na cadeira e cruzou os braços. Eu gosto do que faço. Ou talvez você simplesmente não saiba fazer outra coisa. Arthur a olhou por um momento e depois sorriu. Você está sempre tentando me decifrar. Não vou negar. Você é um mistério ambulante. Arthur a estudou intensamente por alguns segundos antes de se levantar e pegar o paletó. Vamos sair daqui. Alice piscou surpresa. O quê? Você tem razão, trabalhamos o suficiente. É hora de uma pausa. Alice hesitou. Isso é um convite, mas como uma ordem, na verdade? Ela riu e pegou suas coisas. Pelo menos você é honesto sobre isso. Eles saíram do escritório juntos e desta vez Arthur não a levou a um restaurante sofisticado. Ele dirigiu até um bar discreto com iluminação fraca e música de fundo, um lugar que Alice nunca imaginaria que ele frequentasse. Você me surpreendeu, ela disse enquanto se acomodavam em uma mesa no fundo. Arthur pediu 2 bebidas e sorriu. Como assim? Eu esperava algo mais elitista. Você acha que eu só frequento restaurantes chiques até agora? Essa era a impressão. Arthur riu baixinho. Surpreender as pessoas faz parte do jogo. Alice pegou sua bebida e tomou um gole. Você joga muito o jogo, Arthur? Ele a olhou, seus olhos brilhando, com uma mistura de divertimento e algo mais difícil de decifrar. E você está aprendendo a jogar também? Alice não sabia dizer se aquilo era um elogio ou um aviso. Eles ficaram no bar por mais 1 hora, conversando sobre desafios de negócios e até algumas coisas triviais. Alice notou que Arthur, longe do ambiente corporativo, era mais relaxado, ainda provocador, ainda afiado, mas diferente. Vamos jogar um joguinho para quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos voltar para sua história. Quando saíram do bar, o ar frio da noite os atingiu e Alice se abraçou para se proteger do frio. Arthur a olhou por um segundo antes de tirar o paletó e colocá-lo sobre seus ombros. Ela o olhou surpresa. Isso foi inesperado. Você estava tremendo. Ela puxou o paletó mais para perto de si e deu um meio sorriso. Então você tem um lado cavalheiro? Arthur apenas sorriu sem responder. Eles caminharam até o carro e o silêncio entre eles era confortável, mas preenchido com algo novo, algo que Alice não sabia bem como nomear ainda quando ele parou em frente ao prédio dela. Alice hesitou antes de sair. Ela se virou para ele e tentou ignorar a estranha sensação em seu peito. Foi uma boa noite? Arthur assentiu sim, foi. Alice abriu a porta, mas antes de sair olhou para ele uma última vez. Você é um mistério. Arthur Monteiro, ele deu um meio sorriso. E você gosta de resolver mistérios. Ela riu, saiu do carro e entrou no prédio. Enquanto subia para seu apartamento, sentia-se estranhamente leve. Algo estava mudando.
Ela só não sabia ainda para onde isso a levaria. Na manhã seguinte, Alice acordou sentindo-se estranhamente revigorada. Apesar das reviravoltas da última semana, o jantar inesperado e a noite com Arthur, ela não se sentia sobrecarregada, pelo contrário, sentia uma energia renovada. Ela se arrumou rapidamente e saiu de casa, determinada a manter sua postura profissional mesmo com a crescente proximidade entre ela e Arthur. Afinal, ela ainda trabalhava para ele, e qualquer envolvimento fora do trabalho seria problemático para sua reputação e seu bem-estar mental. Quando chegou ao escritório, sentiu imediatamente os olhares sobre si. Depois do memorando interno de Arthur sobre as fofocas no escritório, a tensão entre os funcionários parecia ter aumentado. Todos pareciam mais cuidadosos com seus sussurros, mas Alice ainda podia sentir os olhares curiosos. Ela respirou fundo e ignorou, caminhando direto para sua mesa. Havia e-mails a responder, reuniões a agendar e um novo evento corporativo em andamento. Ela estava determinada a se concentrar no trabalho e não no homem que vinha complicando sua vida ultimamente. Mas é claro que Arthur não ia facilitar as coisas. Bom dia, senhorita Souza. Sua voz grave soou atrás dela. Alice fechou os olhos por um segundo antes de se virar. Bom dia, senhor Monteiro Arthur. A observou por um momento antes de cruzar os braços. Parece que você dormiu bem. Alice estreitou os olhos. E o que isso quer dizer? Arthur deu um pequeno sorriso. Normalmente você chega parecendo que sobreviveu a um furacão. Não, hoje ela bufou. Isso foi um elogio, apenas uma observação. Alice revirou os olhos. Então, a que devo a honra desta visita matinal? Arthur lhe entregou um documento, que te manterei um documento preciso, que você revise isso para a reunião com os investidores amanhã. Há pontos que quero que você analise e traga sugestões. Alice pegou o documento, folheando-o rapidamente. Você realmente gosta de me dar trabalho extra, hein? Arthur sorriu. Eu gosto de ver do que você é capaz. Alice soltou um suspiro dramático. Claro, porque sou um experimento para você? Arthur não negou. 8 horas no meu escritório. Quero ouvir suas ideias. Alice balançou a cabeça, pegou um café e começou a trabalhar. O dia passou rápido e, antes que ela percebesse, já estava quase na hora da reunião com Arthur. Ela revisou os documentos mais uma vez antes de pegar suas anotações e ir para o escritório dele. Ela bateu na porta e entrou. Arthur estava de pé de costas para ela, olhando a cidade pela grande janela de vidro. Você poderia ter uma vista pior, Alice comentou, fechando a porta. Arthur se virou e sorriu. É uma das vantagens do cargo. Alice sentou-se e colocou os documentos na mesa. Revisei tudo a 3. Cláusulas que precisam de ajuste. Aqui estão minhas sugestões. Arthur pegou os papéis e os examinou ocasionalmente, olhando para ela como se estivesse processando algo além das palavras escritas. Bom trabalho? Alice ergueu uma sobrancelha. O que você me ouviu? Alice riu. Arthur Monteiro me elogiando. Preciso marcar esta data. Ele apenas deu um meio sorriso antes de apoiar os cotovelos na mesa e entrelaçar os dedos. Agora que lidamos com as coisas chatas, tenho outro assunto. Alice franziu a testa. Outra tarefa impossível. Não exatamente. Arthur fez uma pausa por um momento antes de continuar. Há uma gala em 2 dias. Quero que venha comigo. Alice piscou surpresa. O evento é uma oportunidade estratégica de negócios, mas preciso de alguém ao meu lado que entenda as negociações em andamento. Então você quer que eu vá como sua assistente? Arthur deu um leve sorriso e como minha acompanhante. Alice congelou por alguns segundos. Isso é um problema para você, Arthur? Perguntou com seu tom provocador de sempre. Ela abriu a boca para responder, mas depois a fechou. Ela sabia que não podia recusar. Sem um motivo sólido, ele havia dado uma justificativa profissional, então qualquer recusa pareceria pessoal, tudo. Bem, ela finalmente disse, mas eu escolho meu vestido. Arthur riu baixinho. Desde que você pareça apresentável, não tenho problema com isso. Alice revirou os olhos. Isso significa que posso ir de moletom nem em seus piores pesadelos. Alice riu e pegou os documentos antes de sair da sala.
Nos 2 dias seguintes, ela se concentrou no trabalho, tentando não pensar muito no evento, mas era impossível ignorar os olhares dos funcionários toda vez que Arthur passava por ela dizendo algo casualmente, como se não estivessem prestes a participar de um dos maiores eventos da empresa, juntos na noite do evento. Alice se olhou no espelho, sentindo-se estranhamente nervosa. Ela havia escolhido um vestido longo preto, elegante, mas não exagerado. Seu cabelo estava preso em um coque baixo, e ela usava uma maquiagem leve. Ela suspirou antes de pegar a bolsa e descer para encontrar Arthur, que insistiu em buscá-la. Quando saiu do prédio, encontrou Arthur encostado em seu carro, vestido com um smoking perfeitamente cortado. Ele a olhou por um momento antes de dizer, impressionante. Alice ergueu uma sobrancelha. Isso foi um elogio. Arthur sorriu. Sim. Ela piscou surpresa, mas entrou no carro sem dizer nada. O trajeto até o evento foi silencioso, mas confortável. Quando chegaram a Alice, percebeu a grandiosidade do evento. Um salão de baile luxuoso, convidados vestidos impecavelmente, câmeras capturando cada detalhe. Arthur saiu do carro primeiro e ofereceu a mão para Alice, que hesitou por um momento antes de aceitar. Ao sair, ela notou várias pessoas olhando para eles. Essa foi uma péssima ideia. Ela murmurou. Arthur sorriu. Tarde demais. Para voltar atrás agora. Alice endireitou os ombros e caminhou com ele para dentro do salão de baile. A noite estava apenas começando, mas algo lhe dizia que este evento mudaria tudo. Alice respirou fundo enquanto atravessava o vasto salão de baile. Ao lado de Arthur, a atmosfera exalava luxo, com grandes lustres pendurados no teto e mesas elegantemente decoradas espalhadas pelo espaço. O murmúrio dos convidados se misturava ao som suave de música ao vivo. Ela sentiu todos os olhos sobre si. E pela primeira vez percebeu que estar ao lado de Arthur não era apenas sobre trabalhar para ele. Ele a guiava com facilidade, como se estivessem acostumados a frequentar eventos juntos. Alice, no entanto, estava ciente do peso do momento. Os rumores do escritório já eram intensos o suficiente e agora aparecer publicamente com Arthur só alimentaria ainda mais a especulação. Relaxe. Arthur murmurou, inclinando-se ligeiramente em direção a ela. Você está tão tensa que parece que vai fugir. Alice deu um meio sorriso sem tirar os olhos da multidão ao redor. Não é todo dia que sou o centro das atenções. Sem querer, Arthur pegou seu braço gentilmente e a conduziu em direção a um grupo de empresários. Apenas se concentre no que você faz de melhor. Ela ergueu uma sobrancelha a trabalhar. Arthur sorriu, me desafiar. Alice não teve tempo de responder. Eles já estavam em frente a um pequeno grupo de pessoas importantes. Arthur os cumprimentou casualmente e Alice observou atentamente enquanto ele se tornava o centro da conversa. Ele falava com confiança, mantendo o controle de cada interação como se estivesse jogando um jogo de xadrez invisível e prevendo os movimentos de todos. Não demorou muito para Alice perceber que ele a estava testando novamente toda vez que alguém mencionava um ponto estratégico sobre a empresa. Arthur olhava de lado para Alice, esperando que ela interviesse. No início, ela hesitou, mas logo entendeu o que ele queria, que ela mostrasse seu valor. Então ela entrou no jogo. O mercado tem estado instável. Ultimamente, um dos empresários comentou. Verdade. Alice concordou, pegando uma taça de champanhe de um garçom que passava, mas a instabilidade também abre portas para a inovação. As empresas que sabem navegar em tempos difíceis são as que saem mais fortes. O empresário a olhou surpreso. Essa é uma perspectiva ousada. Arthur apenas sorriu levemente satisfeito. É por isso que ela está ao meu lado. Alice sentiu um arrepio na espinha com aquelas palavras. A maneira como ele disse, na frente de todos, soou mais pessoal do que deveria, mas ela ignorou o sentimento e se manteve focada na conversa. A noite continuou com mais interações, negociações e, claro, mais especulações sobre sua presença ali. Alice estava acostumada a ser alvo de rumores, mas sabia que isso era diferente em algum momento. Arthur se afastou para conversar com um investidor e Alice aproveitou a chance para tomar um ar fresco na varanda. A brisa fresca da noite foi um alívio bem-vindo. Fugindo, uma voz familiar veio de trás dela. Alice se virou e viu David Almeida encostado na parede, segurando um copo de uísque, apenas tomando um ar. Ela respondeu cruzando os braços.
David a estudou por um momento antes de sorrir. Você se saiu bem. Esta noite eu sempre me saio. Ele riu baixinho. Gosto da sua confiança. Alice estreitou os olhos. Você não está aqui só para me elogiar. Está. David tomou um gole de seu uísque antes de responder, apenas curioso. Você e Arthur são próximos. Alice manteve seu sorriso educado, mas seu tom era firme. Somos profissionais. David inclinou a cabeça levemente. E você acredita nisso antes que Alice pudesse responder. Ela sentiu uma presença ao seu lado. Arthur havia aparecido do nada. Sua expressão ligeiramente sombria a algum problema. Almeida. David sorriu sempre calmo. Não apenas uma conversa amigável. Arthur lhe lançou um olhar frio. Alice não precisa de suas perguntas insinuantes. David levantou as mãos em sinal de rendição. Claro, não quero me intrometer, onde não sou bem-vindo. Ele deu um último olhar para Alice. Antes de se afastar, Arthur, no entanto, permaneceu imóvel ao lado dela, observando David desaparecer na multidão. Tenha cuidado com ele, ele murmurou. Alice cruzou os braços. Eu sei me cuidar. Arthur se virou para encará-la. Eu sei, mas isso não significa que não vou intervir quando necessário. Alice sentiu o coração disparar. Havia algo em seu tom, na maneira como seus olhos escuros estavam fixos nos dela, que a fez prender a respiração por um momento. Nenhum dos dois disse nada. A tensão entre eles era quase palpável. Alice sabia que estava entrando em território perigoso, mas naquele momento não conseguiu impedir o que veio a seguir. Por que você me escolheu para isso? Ela perguntou, sua voz mais baixa do que pretendia. Arthur deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Porque você me intriga. Alice sentiu o coração dar um salto. Você gosta de me testar. Arthur ergueu uma sobrancelha, um sorriso brincando em seus lábios. Talvez, mas isso não significa que eu não goste da resposta. Alice sentiu um calor subir em seu peito. Isso parece mais do que apenas um jogo de negócios. Arthur se inclinou ligeiramente, seus olhos fixos nos dela, e se for, Alice abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo mestre de cerimônias, anunciando o nome de Arthur para o palco. Ele não se moveu e imediatamente continuou a encará-la por alguns segundos, como se esperasse algo. Finalmente ele respirou fundo, recuou e disse baixinho, não saia daqui. Então ele caminhou em direção ao palco. Alice ficou ali tentando recuperar o fôlego. Ela sabia que depois daquela noite nada seria o mesmo. E talvez ela não quisesse que fosse. Alice ficou na varanda tentando organizar os pensamentos. Enquanto observava Arthur subir ao palco, o ambiente ao redor parecia continuar normalmente. Os convidados conversavam, brindavam, trocavam sorrisos, faziam promessas de negócios, mas dentro dela algo havia mudado. Arthur Monteiro nunca dizia nada sem um motivo. Ele nunca agia sem estratégia, mas o que acontecera entre eles? Naquela varanda não parecia apenas um cálculo, parecia real, e era exatamente isso que a assustava. Seu discurso começou, e Alice notou que, apesar de falar com naturalidade, sua postura era diferente. Havia algo em seu olhar, em seu tom, que deixava claro que sua mente estava em outro lugar. Aquele outro lugar era exatamente onde ela estava. Aplausos ecoaram pelo salão quando Arthur terminou seu discurso e ele desceu do palco com a mesma calma e calculismo de sempre. Mas em vez de se misturar aos investidores e empresários, seus olhos percorreram o salão até encontrarem os dela. Alice sentiu o coração disparar. Ela sabia que deveria desviar o olhar, fingir que não estava acontecendo, mas não conseguiu. Arthur caminhou em sua direção sem pressa, como se já soubesse que não havia para onde fugir. Quando chegou perto o suficiente, parou ao seu lado e pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava. Ele entregou uma a Alice e ela a pegou sem pensar. Você não ouviu? Ele murmurou, olhando-a de lado. Alice ergueu uma sobrancelha. Ouvir. Eu disse para você não sair daqui. Ela soltou uma risada curta. Eu ainda estou aqui, não estou? Arthur tomou um gole de seu champanhe e a observou com aquele olhar que a fazia sentir como se estivesse sendo completamente analisada.
Você está, o silêncio entre eles era pesado. Mas Alice notou que não era mais desconfortável, era inevitável, e ela não tinha certeza se queria lutar contra isso. Arthur estendeu a mão e ela hesitou por um segundo. Antes de aceitar, ele a conduziu para fora do salão, passando pelos convidados, sem se importar com seus olhares curiosos. Quando chegaram ao lado de fora do prédio, Alice finalmente quebrou o silêncio. Se você quer me testar, já obteve todas as respostas de que precisava. Arthur se virou para ela, cruzando os braços. Isso não é um teste. Ela o encarou desafiadoramente. Então o que é? Arthur deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Você realmente não entende. Alice, seu tom era baixo, quase íntimo. Alice sentiu um arrepio na espinha. Entender o quê? Arthur a observou por um momento antes de suspirar e passar a mão pelo cabelo, como se considerasse o que dizer. Eu nunca tive ninguém que me desafiasse como você. Eu nunca tive alguém que me enfrentasse e ao mesmo tempo me entendesse. Alice piscou surpresa. Você está dizendo que Arthur deu um sorriso torto. Estou dizendo que você me desarma. Alice abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ela nunca esperou ouvir algo assim de Arthur Monteiro. Ele não era o tipo de homem que admitia fraquezas, mas ali estava ele dizendo exatamente isso. E o pior, ela sentia o mesmo. Ela cruzou os braços, tentando ignorar o nó na garganta. Arthur, isso não pode acontecer. Ele inclinou a cabeça levemente. Por quê? Porque trabalhamos juntos. Porque as pessoas já estão especulando, porque isso pode complicar tudo. Arthur apenas sorriu maliciosamente. Desde quando você tem medo de desafios? Alice respirou fundo, sentindo a irritação crescer. Você sempre faz isso. Você sempre me provoca. Arthur assentiu. Sempre. Você quer que eu ceda. Eu quero que você pare de fingir que já não cedeu. Alice sentiu o coração disparar. Ela queria negar, dizer que ele estava errado, mas sabia que ele estava certo. Porque naquele momento tudo dentro dela dizia que ela havia perdido essa batalha há muito tempo. E então, antes que pudesse pensar, antes que pudesse se impedir, ela tomou uma decisão. Ela deu um passo à frente e ficou na ponta dos pés, capturando os lábios de Arthur no que era para ser um beijo rápido, apenas para provar um ponto. Mas o que começou como um movimento impulsivo, rapidamente se transformou em algo mais. Arthur segurou seu rosto com firmeza, puxando-a para mais perto, aprofundando o beijo, de uma forma que fez Alice perder o fôlego. Foi intenso, cheio de tudo o que eles vinham evitando por tanto tempo, quando finalmente se afastaram. Alice ficou sem palavras. Arthur deu um leve sorriso, passando o polegar por seu rosto. Então Alice respirou fundo ainda. Acho que isso é uma péssima ideia. Provavelmente ela deu um pequeno sorriso, mas eu gosto de desafios. Arthur riu baixinho. Eu sei. Alice o olhou por um momento antes de entrelaçar seus dedos com os dele. Então que vença o melhor. Arthur apertou a mão dela e a puxou para mais perto. Eu já venci, Alice. E desta vez ela não discutiu porque no fundo sabia que ele estava certo. O tempo passou mais rápido do que Alice esperava. O que começou como um jogo de provocações entre ela e Arthur Monteiro se transformou em algo muito maior. Eles não eram mais apenas chefe e assistente, ou dois estrategistas tentando ver quem cederia. Primeiro eles eram parceiros, desafiando-se e crescendo um com o outro. A cada dia, Arthur continuava sendo o CEO exigente e implacável nos negócios, mas com Alice havia uma leveza que ninguém mais via. Ele não precisava dizer nada, estava em seus olhos e em como ele a protegia sem tirar sua independência, e em como ele sempre garantia que ela tivesse café pronto pela manhã, e em como, de uma forma ou de outra, ele sempre a surpreendia. E então, um ano depois daquela noite, no evento de gala, Arthur decidiu que era hora de surpreendê-la de verdade. Era uma noite de sábado e Alice tinha acabado de terminar o trabalho. Estava exausta e ansiosa para chegar em casa quando recebeu uma mensagem dele. Arthur, me encontre no L. Ela franziu a testa. L. O que ele estava aprontando? Mesmo desconfiada, ela se dirigiu ao topo do prédio do Grupo Monteiro. Quando as portas do elevador se abriram, Alice sentiu um leve arrepio com a cena à sua frente. Luzes suaves iluminavam o L. refletindo no vidro dos prédios ao redor. Um caminho de pétalas de rosa a levava ao centro, onde Arthur esperava, vestido com um elegante terno preto, com um pequeno sorriso no rosto. Ela cruzou os braços, fingindo estar desconfiada. Embora seu coração acelerado não conseguisse acompanhar o ato,
O que você está tramando, Monteiro? Arthur deu um passo à frente e estendeu a mão para ela. Apenas venha comigo. Alice hesitou por um momento antes de aceitar. O vento da cidade soprava ao redor deles, e as luzes de São Paulo criavam um cenário quase mágico. Arthur, o que está acontecendo? Ele segurou as mãos dela, seus olhos fixos nos dela, desde que te conheci. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu estava acostumado a ter controle absoluto sobre tudo, a jogar pelas regras que eu mesmo estabelecia, mas então você apareceu. Alice sentiu um nó na garganta. Arthur sorriu, balançando a cabeça. Você me desafiou desde o primeiro dia. Você me testou, me irritou, me fez rir e me fez perceber que eu nunca estive realmente vivo até te conhecer. Alice piscou, sentindo os olhos arderem. Arthur se ajoelhou na frente dela, segurando uma caixa de veludo em suas mãos. O tempo pareceu parar. Eu poderia passar minha vida inteira tentando encontrar alguém que me desafie como você. Mas a verdade é que não existe ninguém como você. E eu não quero procurar por mais ninguém. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante brilhante. Alice Souza. Você quer se casar comigo? Alice levou as mãos à boca, os olhos cheios de lágrimas. Nunca nem em seus sonhos. Mais loucos. Ela imaginou Arthur Monteiro se ajoelhando para alguém, para ela. Seu coração gritou a resposta antes que sua mente pudesse sequer processá-la. Sim. Arthur sorriu e deslizou o anel em seu dedo. Antes que ela pudesse dizer mais nada, ele a puxou para um beijo intenso, cheio de tudo o que as palavras não podiam expressar. O vento girava ao redor deles. As luzes da cidade brilhavam como se o universo estivesse celebrando com eles, e Alice soube naquele momento que estava exatamente onde deveria estar. Você me ama, Monteiro. Ela murmurou contra seus lábios. Arthur riu. Preciso dizer sim. Ele segurou seu rosto, olhando diretamente em seus olhos. Eu te amo, Alice, mais do que tudo. Ela sorriu, sentindo-se a pessoa mais sortuda do mundo. Eu também te amo. Arthur. E então, como se o destino estivesse esperando por aquele momento, fogos de artifício explodiram no céu, pintando a cidade com cores vibrantes. Era o começo de algo ainda mais incrível. O casamento aconteceu 3 meses depois e foi tão grandioso quanto qualquer evento que Arthur Monteiro organizaria. Alice, no entanto, fez questão de adicionar toques pessoais. Ela queria que fosse sobre eles, sobre o amor improvável que eles construíram. Através de tantos desafios, o evento aconteceu em um jardim luxuoso, cheio de flores brancas e iluminação suave que criava uma atmosfera mágica. Havia convidados importantes, mas também entes queridos, as pessoas que realmente fizeram parte de sua jornada. Arthur, vestido com um smoking impecável, ficou no altar observando cada detalhe com a mesma atenção que dava a qualquer grande negócio. Mas quando Alice apareceu, nada mais importava. Ela caminhou pelo corredor em um elegante vestido branco, seu cabelo delicadamente penteado e um sorriso que fez seu coração disparar. Arthur não era um homem que se emocionava facilmente, mas naquele momento sentiu um nó na garganta. Ela era, sem dúvida, a coisa mais preciosa que ele já teve em sua vida. Alice sorriu ao vê-lo ali, esperando por ela, e soube que nunca esteve tão certa de uma escolha antes. Quando finalmente chegou ao altar, Arthur pegou sua mão, puxando-a para mais perto. — Você está linda, ele. Sussurrou. Eu. Sei, ela brincou, piscando para ele. Arthur riu baixinho. O celebrante começou a cerimônia e tudo parecia um sonho. Quando chegou a hora dos votos, Arthur segurou a mão de Alice com firmeza, olhando diretamente para ela. Não sou um homem que acredita em destino, mas você me fez mudar de ideia. Eu costumava pensar que tinha controle sobre tudo, que sabia exatamente para onde minha vida estava indo. Mas então você apareceu e virou tudo de cabeça para baixo, e eu nunca fui tão grato por isso. Alice sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Você me ensinou que o amor não é um jogo de poder, mas uma parceria, e eu quero passar o resto da minha vida sendo seu parceiro. Alice respirou fundo antes de começar. Eu nunca imaginei que um chefe irritante e arrogante pudesse se transformar no amor da minha vida, mas você me surpreendeu. Arthur, como sempre faz, você me desafiou, me fez crescer, e o mais importante, me fez feliz. Arthur apertou a mão dela. Prometo continuar te desafiando todos os dias. Ela acrescentou. Estou contando com isso. Ele sussurrou sorrindo quando o celebrante os declarou marido e mulher. Arthur não perdeu tempo.
Ele puxou Alice para seus braços e a beijou com toda a intensidade que... Sentia os convidados aplaudiram, mas naquele momento, para eles, só existia um ao outro ao se afastarem. Arthur sussurrou contra seus lábios. Você sempre diz que eu gosto de vencer, mas desta vez nós dois vencemos. Alice sorriu envolvendo os braços em volta de seu pescoço, para sempre, e juntos eles caminharam para o início de uma nova vida. O que você achou da história de Alice e Arthur? Deixe sua opinião. Nos comentários de 0 a 10, que nota você daria a esta história? Inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas histórias e não deixe de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.